Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 14. Agora que já falamos com que trabalhos o jardineiro tira a água do poço, com a força dos próprios braços, passaremos a considerar o segundo modo de irrigação, estabelecidos pelo Senhor do jardim, por meio de uma nora, que consiste de alcatruzes presos a uma roda. O jardineiro obtém mais água com menos trabalho, podendo assim desfrutar de alguns intervalos de repouso. É desse método que aqui simboliza a chamada oração de quietude que eu agora quero tratar. Esse estado em que a alma começa a se recolher beira o sobrenatural, porque de nenhuma maneira pode chegar até aqui por suas próprias forças. Na verdade, às vezes ela parece estar cansada de trabalhar com o entendimento a encher os alcatruzes. Neste estado, no entanto, o nível da água está mais alto e assim requer-se muito menos trabalho para tirá-lo do poço. Se digo que o nível da água está mais alto, é porque aqui a graça se revela mais claramente à alma. Tal estado é um recolhimento das potências no interior da alma, com a finalidade de poder fruir mais plenamente daquele contentamento. Porém, as outras potências não se perdem nem ficam adormecidas. Apenas a vontade permanece ativa e sem saber como torna-se prisioneira, consentindo somente em ser aprisionada por Deus, com alguém que sabe ser cativa daquele que ama. Ó Jesus e Senhor meu, como nos vale aqui o vosso amor, porque a Ele o nosso amor fica tão atado que já não lhe resta liberdade para amar coisa alguma, senão a vós. As outras duas potências ocorrem então para amparar a vontade, a fim de torná-la cada vez mais capaz de gozar de tanto bem. Porém, algumas vezes acabam por atrapalhá-la em sua união com Deus. Nesse caso, a vontade, sem se deixar perturbar, deve se manter em seu gozo e quietude, porque se tentasse fazer com que essas potências se recolhessem, acabaria por perder-se junto com elas. São então como pombas que, não estando contente com a comida que o dono do pombal lhes dá, sem que para isso tenham de fazer esforço algum, vão buscar de comer em outras partes, mas terminam tão mal sucedidas que acabam retornando. E, assim, essas potências vêm e vão, na esperança de que a vontade lhe dê um pouco daquilo de que está fruindo. Se o Senhor assim o quiser, a vontade lhes jogará um pouco de comida e elas sossegarão. Caso contrário, tornarão a ir buscá-la. Devem pensar que com isso ajudam a vontade, porém, às vezes a prejudicam, quando, por exemplo, a memória ou a imaginação tentam apresentar-lhe uma imagem daquilo de que ela está fruindo. É preciso, então, que a vontade tenha cuidado ao lidar com elas, como explicarei a seguir. Durante essa oração, a consolação é tão grande e o trabalho tão leve que ela pode durar muito tempo sem causar cansaço, pois o entendimento opera aqui de maneira muito gradual e tira muito mais água do que tirava do poço. As lágrimas que Deus aqui oferta fluem deliciosamente, ainda que sejam sentidas, não são provocadas. Essa água de grandes bênçãos e dádivas que o Senhor dá neste estado faz crescer virtudes num grau incomparavelmente maior do que na oração anterior. É que a alma já se vai elevando acima da sua miséria e Deus já lhe dá algum conhecimento da felicidade e da glória.
Isso creio já crescer as virtudes e também as aproxima daquela verdadeira virtude, da qual procedem todas as outras, que é Deus, pois Sua Majestade começa a comunicar-se a esta alma e quer que ela tenha consciência do modo como Ele se comunica. Assim que chega a este estado, começa logo a perder a cobiça pelas coisas mundanas. E não poderia ser diferente, pois vê claramente que no mundo não encontrará nada que se compare àquela felicidade. Nem há riquezas, ou domínios, ou honras, ou deleites que bastem para dar tal satisfação, nem mesmo pelo tempo de um piscar de olhos, pois esse contentamento é verdadeiro e a alma percebe que ele é o único que pode contentá-la. Uma vez que estamos no mundo, ao que me parece, só por um milagre conseguimos entender quando realmente estamos satisfeitos, porque vivemos numa mistura de sim e não. Neste estado de contentamento espiritual, no entanto, é tudo sim. Pelo tempo que ele dura, o não vem apenas depois, quando a alma vê que ele passou e que não o pode recuperar, nem sabe como fazê-lo, pois ainda que se despedace com penitências, orações e todas as demais coisas, só conseguirá obter muito pouco se o Senhor não lhe quiser dar. Quer Deus, por sua grandeza, que esta alma saiba que está tão perto de Sua Majestade, que já não tem necessidade de lhe enviar mensageiros, mas pode falar ela mesma com ele, e não em alta voz, porque já está tão perto que basta mexer os lábios para que ele a entenda. Parece impenitência dizer isso, pois sabemos que Deus sempre nos entende e está conosco, e não há dúvidas de que é assim. Mas agora, este Imperador e Senhor nosso quer que saibamos que Ele nos entende e que vejamos tudo aquilo que Sua presença realiza em nós. E também nos quer fazer entender que deseja começar a operar na alma pela grande satisfação interior e exterior que lhe dá e pela diferença que há, como já tenho dito, entre este deleite e contentamento e os que experimentamos aqui na terra. Com isso parece preencher o vazio que pelos nossos pecados causamos em nossas almas. Essa satisfação habita a parte mais íntima da alma, que não sabe de onde isso lhe advém. Nem sabe muitas vezes o que lhe cabe fazer, ou querer, ou pedir. Parece encontrar tudo de uma só vez e, no entanto, não sabe o que encontrou. Nem mesmo sei bem como explicar isso. É que para muitas pessoas seria preciso que eu tivesse letras, e aqui elas seriam de grande ajuda para que eu pudesse explicar o que significa auxílio geral e particular, algo que muitos ignoram. E como o Senhor quer que a alma aqui veja este auxílio particular com seus próprios olhos, como dizem, se tivesse letras eu também poderia explicar muitas outras coisas que costumam ser mal entendidas. No entanto, como o que escrevo será lido por pessoas que saberão se estou errada, prosseguirei sem me preocupar com isso, porque, tanto a respeito de letras como de espírito, sei que posso ficar despreocupada, já que, indo este escrito para as mãos de quem vai, saberão entender e cortar o que estiver errado. Queria por explicar isso, porque são princípios fundamentais, e quando o Senhor começa a conceder essas dádivas à própria alma, não as entende nem sabe o que lhe convém fazer. Porque se Deus conduz pelo caminho do temor, como fez comigo, e ela não encontra quem a entenda, suas provações serão enormes e grande sua satisfação ao deparar-se com uma descrição de si mesma. Pois, então, verá claramente
que vai pelo caminho correto, e será para ela uma grande bênção saber o que tem de fazer para progredir em qualquer desses estados. Eu mesma, por não saber o que fazer, sofri muitíssimo e perdi muito tempo nessa situação. Por isso sinto grande dó das almas que chegam até aqui e se encontram sozinhas, pois embora eu tenha lido muitos livros espirituais sobre esse assunto, com eles aprendi muito pouco. E se a alma não for muito exercitada na oração, terá grande dificuldade para entender sua própria situação, por mais que os livros possam instruí-la. Gostaria muito que o Senhor me ajudasse a dizer os efeitos que produzem na alma essas coisas que já podem ser ditas sobrenaturais, a fim de que a partir deles possamos conhecer se procedem ou não do Espírito de Deus. Digo, conhecer, na medida em que se podem conhecer as coisas aqui da terra. Será sempre bom, no entanto, agirmos com temor e precaução, porque ainda que essas coisas provenham de Deus, às vezes pode o demônio transfigurar-se em um anjo de luz. E se não for a alma muito exercitada, não perceberá, e tanta experiência se faz necessária. Para que percebê-lo, será preciso que tenha atingido o cume da oração. O pouco tempo de que disponho dificulta-me a tarefa de explicá-lo de maneira que Sua Majestade terá de fazê-lo por mim. Como tenho o meu trabalho para fazer na comunidade e muitas outras ocupações, principalmente agora que estou numa casa recentemente inaugurada, como depois se verá. Jamais consigo passar longas horas a escrever, mas tenho de fazê-lo pouco a pouco. Gostaria de ter mais tempo, porque quando o Senhor dá inspiração, escreve-se melhor e com mais facilidade. Tem-se então a sensação de estar diante de um modelo que deve-se simplesmente copiar. Mas se falta inspiração, as palavras se desencontram e o discurso parece uma algaravia. É maneira de dizer, ainda que se tenha praticado a oração por muitos anos. E assim parece-me uma enorme vantagem quando, ao escrever, encontro-me imersa em oração, porque vejo então claramente que não sou eu quem o está dizendo, e que tampouco essas palavras foram ordenadas pelo meu entendimento. E tanto isso é verdade que mais tarde nem sei como fui capaz de dizê-lo. Isso acontece frequentemente comigo. Voltemos agora ao nosso jardim ou orquidário, que vejamos como começam essas árvores a reavivar-se antes de florescer e mais tarde dar frutos, e como as flores, cravos e assim por diante, começam a exalar seu perfume. Agrada-me muito essa comparação, pois meu tempo de principiante, e praza ao Senhor que eu tenha agora começado a servir Sua Majestade. Porém digo principiante em comparação ao que mais diante contarei de minha vida. Muitas vezes eu tinha grande deleite em considerar minha alma como um jardim no qual o Senhor vinha passear. Suplicava-lhe que aumentasse o perfume dos botõezinhos de virtudes que pareciam começar a brotar, que os conservasse vivos não para mim, mas para sua glória, e que cortasse os que quisesse, pois bem sabia eu que desse modo haveriam de renascer com muito mais vigor. Digo cortar, porque há épocas em que a alma se parece com qualquer coisa menos com o jardim, sem uma gota de água para irrigá-la. Fica tão seca que pensaríamos jamais ter brotado ali qualquer tipo de virtude. Grande é então sua aflição, porque o Senhor quer que o pobre jardineiro pense que todo o seu trabalho de cultivo e irrigação esteja perdido. É nesse momento, então, que devemos escardear
e arrancar pela raiz as ervas daninhas, que por menores que sejam, tiverem restado no solo. É também o momento de reconhecer que todos os nossos esforços serão inúteis se Deus nos privar da água de sua graça e não desprezarmos a nós mesmos, que somos nada ou até menos que nada. Assim a alma se torna profundamente humilde e voltam a crescer as flores do jardim. Ó meu Senhor e meu bem, não posso dizer isto sem lágrimas e grande deleite de minha alma, pois vós, Senhor, quereis estar conosco e estais conosco no sacramento, e assim podemos acreditar com toda a verdade, pois que é de fé e com a máxima verdade podemos fazer essa comparação. E se a isso não fomos impedidos por nossas faltas, poderemos gozar convosco e vós vos deleitareis conosco, pois dizeis que vosso deleite é estar com os filhos dos homens. Ó Senhor meu, que é isto? Sempre ouço essas palavras, encontro grande consolo, e isso mesmo, quando andava muito perdida. Será possível, Senhor, que haja uma alma que, tendo chegado ao ponto em que vós lhe tenhais concedido graças e dádivas semelhantes, e estando consciente de que vos deleitais com ela, vos torne a ofender depois de tantos favores e de tão grandes mostras do amor que lhe tendes, do qual não se pode duvidar, pois tão clara é a vossa obra? Sim, por certo existe uma tal alma, que sou eu mesma, e não agi assim uma só vez, mas muitas. Queira a vossa bondade, Senhor, que eu seja a única a ter cometido tão grande maldade e sido tão sobejamente ingrata, porque ao menos dela vossa infinita bondade tem tirado algum bem. E quanto maior foi o mal, mas resplandece o grande bem de vossas misericórdias. Quantas razões tenho eu para cantá-las eternamente. Suplico-vos, Deus meu, que assim seja eu possa cantá-las sem fim, já que as que me concedestes foram em tão grande número que pasmam os que me veem. A mim fazem-me sair muitas vezes de mim mesma, para melhor vos poder louvar, porque estando em mim sem vós, nada podeis, Senhor meu, senão tornar a ver cortadas as flores deste jardim, de sorte que esta miserável terra voltaria a servir de esterqueira, como antes. Não o permitais, Senhor, nem queiras que se perca uma alma que com tantos trabalhos conquistastes e tantas vezes tornastes a resgatar e a tirar dos dentes do terrível dragão. Perdoe-me, vossa reverência, pois me desvio do assunto. E como falo a propósito de mim, não se espante, é que a alma fica profundamente comovida com o que se escreve. Às vezes, quando se figura diante de mim a grandeza do quanto eu lhe devo, é somente com muito esforço que consigo deixar de cantar louvores a Deus. E creio que não causará desgosto a vossa reverência, pois me parece que ambos podemos entoar os mesmos louvores, ainda que de maneira diferente, pois minha dívida para com o Senhor é muito maior, já que Ele me perdoou mais, como sabe vossa reverência.